Bom, pessoal, bora começar com o nosso assunto acentuação gráfica. Bom, o que a gente precisa saber antes de entrar propriamente no assunto acentuação gráfica? A gente precisa saber que a gente tem nas palavras com mais de uma sílaba, a gente sempre vai ter uma sílaba o quê? Mais forte. Claro que isso ocorre também com aquelas palavras que só têm uma sílaba, mas para a gente começar a entender um pouco melhor, vamos entender primeiro aquelas palavras que têm mais de uma sílaba. Sempre terão uma sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra. E como é que a gente começa a fazer a contagem dessa sílaba tônica? Sempre de trás para frente e nunca do começo da palavra para o final da palavra, senão pode dar problemas. Bom, então, a minha primeira sílaba, quando é a minha sílaba tônica, ela tem nome, chamada de oxítona. Quando a minha segunda sílaba é a minha sílaba tônica, é chamada de paroxítona. Quando a minha terceira sílaba é a sílaba tônica, ela é chamada de paroxítona. Só lembrando que o limite de tonicidade das nossas sílabas só vai até a terceira sílaba. Não existe quarta, quinta ou sexta sílaba tônica, ok? Como a gente já sabe o nome das nossas sílabas tônicas, então vamos começar a detalhar melhor essas sílabas tônicas e aprender quando elas serão o quê? Acentuadas graficamente, tá? Porque a gente sempre vai ter uma sílaba tônica. Porém, esta sílaba tônica pode ou não vir acentuada graficamente. Porém, quando essa sílaba tônica ela vem acentuada graficamente, a gente tem que conhecer algumas regras para elas obrigatoriamente virem acentuadas graficamente. E a gente vai começar com as oxítonas. Bom, a oxítona, a gente já sabe que vai ser a minha primeira sílaba mais forte, sempre de trás para frente. Então, olhando aqui o nosso slide, olha só aqui, vamos embora lá. Oxítonas são palavras em que a última sílaba é a tônica, ou seja, aquela sílaba mais forte da palavra. Em português, as oxítonas seguem algumas regras de acentuação. E deixa eu contar uma novidade para vocês. Ao invés de vocês gravarem milhões de outras regras, principalmente das paroxítonas, se liguem que vocês só vão precisar lembrar das regras das oxítonas, porque elas vão resolver as nossas vidas e muitas vezes quando o assunto for a acentuação gráfica. Bom, então olhando aqui os nossos exemplos, o que a gente tem? Ó, eu botei aqui os 3 exemplos: sofá, maracujá, papá. E quando que eu vou acentuar graficamente a minha sílaba oxítona, tá? Quando ela tiver a terminação o quê? É, o, em, ens, tá? No caso do o, pode ou não estar seguido de s, como acontece aqui em café, você, jacaré. Aqui, quem vai ser minha sílaba tônica? A minha sílaba tônica, no caso de sofá, ó, vai ser a primeira, que é fá, maracujá, que vai ser já, e papá, que vai ser pá. Por que que elas têm que ter acento gráfico? Porque elas têm essas terminações que nós acabamos de ver, tá? Mesmo raciocínio, a gente vai ter para o O e para as oxítonas terminadas em ens. Quando eu tenho oxítonas com estas terminações, obrigatoriamente a gente tem acento gráfico. Bom, o outro grupo de sílabas tônicas que nós temos são as paroxítonas. Vocês lembram, gente, do sofrimento que era para aprender sobre as sílabas paroxítonas, que os professores botavam aquelas várias terminações, botavam às vezes mnemônicos, rouxinol, mas vou contar um segredo para vocês, gente, nem eu nunca decorei aquilo. Mas hoje eu vou ensinar uma forma muito prática de vocês aprenderem as sílabas paroxítonas. Lembra que eu falei para vocês que a gente só vai precisar memorizar quem? As terminações das sílabas oxítonas.
E só lembrando que a maioria das palavras que a gente tem em língua portuguesa, elas terão como sílaba tônica uma sílaba paroxítona. Então, isso também vai nos ajudar muito, tá? Então, quando que eu vou acentuar graficamente uma sílaba paroxítona? Quando ela tiver uma terminação diferente das oxítonas. Fica muito mais fácil da gente conseguir perceber quando que vai ter uma sílaba acentuada graficamente sendo paroxítona. Bora lá para o nosso slide. Bom, aqui é o quê? Paroxítonas são palavras em que a penúltima sílaba, né, é a sílaba tônica, ou seja, é a sílaba mais forte da palavra. Em português, as palavras paroxítonas têm algumas regras específicas de acentuação, ou seja, aquela listagem gigantesca que a gente aprendia, tá? Porém, vamos aprender da seguinte forma: serão acentuadas graficamente todas as paroxítonas com terminação diferente das oxítonas. Exemplo: tórax, família, lápis, bíceps, fêmur. O que a gente tem aqui? Aqui, a minha sílaba em tórax vai ser quem? Vai ser uma sílaba paroxítona. E por que ela vai ter que obrigatoriamente ter uma acentuação gráfica? Porque ela é terminada o quê? Em X. Gente, existe alguma oxítona que eu tenha que acentuar graficamente terminada em X? Não. Bom, então aí eu tenho esse macete que eu ensinei para vocês. Se a paroxítona tiver uma terminação diferente das oxítonas, o que vai acontecer? Obrigatoriamente eu tenho que ter acento gráfico. É o mesmo raciocínio aqui que eu tenho para família. Família, mesma coisa. Quem é a minha sílaba tônica aqui? É a sílaba mi, que é uma paroxítona. E é uma paroxítona terminada em A. Eu até destaquei, coloquei aqui com letras maiúsculas para a gente poder perceber. Então, gente, quando eu tenho, tá? Eu tenho alguma oxítona terminada em IA, eu tenho oxítona terminada em A e não em IA. Quando isso acontecer, o que acontece no caso das paroxítonas? Vamos lá novamente ao macete que eu ensinei. Paroxítonas com terminações diferentes das oxítonas terão que ser acentuadas graficamente. É o que acontece aqui com família, tá? A minha sílaba tônica tem que ser acentuada graficamente aqui no Mi. Lápis, mesma coisa, gente. Aqui eu tenho, por acaso, alguma oxítona terminada em S? Não, eu não tenho oxítona terminada em S. Então, isso significa que, obrigatoriamente, a minha paroxítona tem que ser acentuada graficamente. Por quê? Porque ela tem uma terminação diferente das oxítonas. O mesmo raciocínio eu vou ter para bíceps, para fêmur. Aqui no caso do bíceps, termina em PS, a gente não tem oxítona terminada em PS, e fêmur, também não temos uma oxítona terminada em R. Viu como é que é fácil? A gente vai para aquela que eu julgo como sendo a mais fácil de todas, que são as sílabas o quê? Proparoxítonas, a nossa terceira sílaba de trás para frente. O que vai acontecer nessa daí? Essa daí, graças a Deus, a gente não vai ter que se preocupar com a sílaba final para poder acentuá-las. Nessa situação, o que vai acontecer? Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas graficamente. Então, tudo fica mais fácil quando a gente não tem que se concentrar na terminação da sílaba. Bora lá para o nosso slide. Proparoxítonas são palavras em que a antepenúltima, ou seja, né, a terceira sílaba de trás para frente, é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Em português, todas, gente, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Bom, aqui eu botei alguns exemplos, né? Árvore, lâmpada, médico, sílaba, júbilo, exército.
todas essas sílabas ali que estão acentuadas graficamente são proparoxítonas. E pela regra a gente já sabe que todas as proparoxítonas têm que ser acentuadas graficamente. Bom, pessoal, agora a gente vai ver algumas particularidades, mas garanto para vocês que elas serão bem tranquilas, ok? Bom, a gente tem os ditongos tônicos abertos. O que são ditongos? Bom, em língua portuguesa, a gente só pode ter o quê? Uma vogal em cada sílaba. A gente não pode ter duas vogais em cada sílaba. Aquilo que nós observamos em uma palavra e que aparentemente parece, mas não é, né? Tinha uma propaganda da minha época que era assim, parece, mas não serão duas vogais. E sim serão o quê? Vai ser uma semivogal mais uma vogal ou vice-versa. Por quê? Porque a gente não pode ter o que eu chamo de vogais ocupando a mesma sílaba. Quando eu tenho esse encontro de semivogal mais vogal ou vice-versa, o nome desse encontro, ele é chamado de quê? De ditongos, tá? Tônicos, que no caso aqui a gente está vendo a situação gráfica, quando que esses ditongos tônicos abertos serão acentuados graficamente. Só lembrando que quanto à posição desses ditongos, eles podem vir, sim, numa posição oxítona, paroxítona, raramente em proparoxítona. Mas o que acontece? Independente da posição da sílaba tônica desses ditongos, terão algumas situações em que ser obrigatória. Em que situações? Esses ditongos, no caso, ei, oi, eu, ou eu falo, né? Eu uso até um mnemônicozinho aí para eu não esquecer, é o eu, ei, oi, né? Só para poder gravar. Bom, quando eu tenho esses ditongos, seguidos ou não de S, como está aqui, o que vai acontecer? A gente tem que se ligar nisso. No caso das oxítonas, eles serão sempre obrigatórios, tá? Agora, quando eles estiverem numa posição paroxítona, como está escrito aqui, ó, nas paroxítonas, não haverá acento gráfico, tá? Essa regra caiu. Bom, então aqui, ó, a gente tem alguns exemplos dos ditongos tônicos abertos obrigatórios em posição o quê? Oxítona. Pastéis, céu, herói, anéis, troféu, corrói. Aqui, por que que em todas essas palavras aqui o meu acento é obrigatório? Porque são ditongos abertos numa posição o quê? Oxítona. Tá? Nas paroxítonas até existia um tempo atrás, antes da reforma ortográfica, mas hoje não existe mais e tem muita gente que ainda confunde isso. Um exemplo de paroxítona que antes tinha um desses ditongos abertos e que era acentuada graficamente antes da reforma é a palavra ideia, tá? Eu tenho i, dei, a. Aí, esse ei está o quê? Numa posição paroxítona. Antes da reforma, isso era acentuado. Hoje não é. Depois da nossa reforma ortográfica, esses ditongos abertos em posição paroxítona não devem mais ser acentuados. Não esqueça disso. Vamos para os monossílabos tônicos. Até o momento, a gente estava analisando aqui aquelas palavras que tinham mais de uma sílaba. Nesse caso, a gente sempre vai ter somente uma, tá? Lembrando, somente uma sílaba tônica. Não existe língua portuguesa, eu acho que em nenhum outro idioma, é, é uma palavra com mais de uma sílaba, onde eu tenho duas ou três sílabas tônicas, tá, pessoal? Isso não existe. Bom, o que são os monossílabos? São aquelas palavras que só têm o quê? Uma única sílaba. E nesse caso, a gente vai ter algumas situações em que nós teremos os monossílabos tônicos. Nesse caso, gente, o acento gráfico ele vai ser obrigatório. E
como é que vai ser o formato deste monossílabo tônico para ele ser acentuado graficamente. Ele, conforme está aqui no nosso slide, bora lá no nosso slide. Nesse caso aqui, quando que obrigatoriamente eu terei que acentuar graficamente o meu monossílabo tônico? Quando eles estiverem com o quê? Com O, E, A, que podem estar seguidos ou não de S. Tá? Então, os exemplos que eu tenho aqui, ó, pá, pé, pó, tá? Nós, ok? Então, esses são alguns exemplos de monossílabos tônicos. Bom, agora a gente vai conhecer o hiato. Lembra que eu falei para vocês que a gente não pode, sob hipótese alguma, ter duas vogais na mesma sílaba? Que aquilo que aparentemente nós vemos como sendo vogais, na verdade vai ser o que mesmo? Vai ser uma semivogal mais uma vogal ou vice-versa, ok? No caso, tá, a gente tem também a existência dos tritongos. Vai ser o mesmo raciocínio, uma única vogal e as outras vogais que aparecerem serão chamadas de semivogais, certo? Bom, agora a gente vai o quê? Para o hiato. O que é o hiato? É um processo fonético justamente para quê? Para que eu evite que duas vogais fiquem na mesma sílaba. Então, o que acontece? Acontece uma separação dessas vogais. Quando isso ocorre, ocorre o fenômeno do hiato, que também, tá, gente? O hiato ele pode acontecer numa posição oxítona, paroxítona ou proparoxítona, sem problema nenhum. O que eu tenho que observar é se houve uma separação dessas vogais. Nessas situações de hiato, terão algumas que a gente tem que ficar ligados, que é o quê? Quando há uma separação do hiato, que conforme está aqui no nosso slide, do I e do U, tônicos, tá? Ou seja, quando eles ficarem sozinhos na sílaba ou seguidos de S, tá? Como está nos exemplos que eu coloquei aqui, ó. Saída, país, gaúcho, tá? Todos esses exemplos aqui são exemplos o quê? De hiatos, ou seja, vogais que estão em sílabas separadas, porém, a gente tem que tomar cuidado quando é o I e o U seguido ou não de S. Nesse caso, para esses tipos de hiatos, obrigatoriamente a gente tem que ter acentuação gráfica. Porém, a gente também tem que ter esse cuidado aqui, ó, conforme está aqui no nosso slide. Hiatos seguidos de NH nunca são acentuados, ok? Como acontece em rainha, tá? Eu tenho Ra, in e logo depois a sílaba que começa com NH. Nessa situação, eu não vou acentuar graficamente esse ato, mesmo, né, sendo um I ou um U, certo? E por último, a gente tem que se ligar agora nos acentos diferenciais, que graças a Deus melhorou algumas coisas depois da reforma ortográfica. Então, se liga aqui, vamos olhar o nosso slide. Bom, acentos diferenciais. O que, como o próprio nome diz, tá, pessoal? Vai ser aquele acento que não tem a ver com aquelas regras anteriores que nós vimos. Esses acentos, eles entram em jogo justamente para a gente poder diferenciá-los. Geralmente serão as mesmas palavras, tá? Porém, as mesmas palavras na escrita, porém, precisarão, para eu poder diferenciar a classe gramatical de uma ou de outra, ou a concordância de uma ou de outra, eu vou ter que ter a presença desses acentos diferenciais, porque senão eu realmente vai ficar difícil na hora de ler eu saber se é uma coisa ou outra. Então, bora lá ver alguns aqui que está no nosso slide. Bom, o clássico aqui é o tem e o tem. Vocês podem observar que eles são escritos da mesma forma. Como é que a gente vai diferenciar isso lá na escrita, tá? O tem, sem o acento, ele sempre vai ser o quê? A forma singular desse verbo. Ou seja, ele estará, desculpa,
ele estará concordando com o sujeito no singular. Bom, tem com acento circunflexo. Nesse caso aqui, vai entrar em jogo o acento diferencial. Aqui, nesse caso, é para confirmar o quê? Que o tem vai estar no plural para poder diferenciá-lo da sua forma singular. O mesmo raciocínio vale para vem e vem, certo? Bom, pessoal, só lembrando, né, que a gente acabou de ver as regras de acentos diferenciais do tem e do vem, porém, essa mesma regra vai ser válida para suas formas derivadas, como como a gente pode observar aqui no nosso slide. Intervém, né, e o intervém aqui na sua forma plural, mesma coisa com contém, tanto na forma singular quanto na forma plural. O único cuidado que eu tenho que ter, que aqui na palavra derivada de vem, que no caso é intervém, a sua forma singular tem que ter o quê? Obrigatoriamente o acento agudo. Por quê? Porque aí tem a ver com as nossas regras de oxítonas, tá? Porque no caso aqui é uma oxítona terminada em EM. Lembra que as oxítonas terminadas em EM tem que ter acento gráfico. E aqui, ó, no caso do circunflexo, além, tá, o intervém da sua forma plural, além de ter o acento circunflexo aí para poder diferenciar da sua forma singular, já que ambas possuem a mesma escrita, tem a ver também com a oxítona, tá? Aqui no caso também vai ter que ter o acento circunflexo no caso para poder diferenciar, que além de acento diferencial que tem que ser posto aqui, também tem a ver com a regra de quê? Da oxítona. O mesmo raciocínio a gente tem para contém, tá? Com acento agudo, e contém com acento circunflexo. Último aí, tá? Para gente se ligar nessas questões do acentos diferenciais, vamos ver agora aqui alguns que são bem simples, e esses daqui que eu vou apresentar agora no caso, a gente até consegue perceber pelo contexto, tá? Mas a gramática normativa ainda continuou usando os acentos diferenciais para diferenciar uma palavra da outra. Bora aqui comigo aqui no slide ver quais são essas palavras, tá? Aqui eu tenho o de, ele de, né, da terceira pessoa, o verbo, e o de preposição. Aqui eu tenho o pôde e o pode, que quando a gente está falando, a gente consegue perceber a diferença. Mas na hora de escrever, como a gente não vai poder contar com a tonicidade da fala, precisa entrar o acento diferencial com que intuito, tá? No caso, pode, aqui sem o acento, vai ser a forma do verbo poder no presente do indicativo. E pôde, com acento circunflexo aqui, entra o acento diferencial, nesse caso, também para o quê? Para diferenciar o tempo, forma do verbo poder no pretérito perfeito do indicativo. Aqui, o acento diferencial ele é fundamental para a gente poder diferenciar o tempo. E o por, verbo, com acento circunflexo, e o por, preposição. Tá vendo? Não é difícil, tá? Então, daqui a pouco a gente vai para os exercícios e aqui a gente teve um panorama bem rápido, breve e objetivo sobre essas acentuações gráficas. Bom, até mais.